A santa paz de Deus, povo de Deus, bom dia, um bom dia abençoado para ti, amém? E para toda a tua família, que o Senhor Jesus derrame chuvas de bênção sobre a tua casa, sobre a tua vida, sobre a tua família, sobre todos aqueles que tu ama, amém? E também aqueles que você não ama, amém? Porque a chuva de Deus vem para todos, assim como as bênçãos de Deus também, amém? Glória a Deus. Então, quem quer ver dias felizes na sua vida, amém? Assim te diz o Senhor. Quem quer ver dias felizes na sua vida, refreie a língua do mal. Aparte-se do mal, pratique o que é bom, busque a paz e Empenhe-se por alcançá-la. Amém? É a palavra de Deus para ti, que fica em 1 Pedro 10. Amém? Glória a Deus. Então aparta-te do mal, pratica o que é bom e busca a paz de Deus. E empenha-te por alcançá-la. Amém? Glória a Deus. Porque em 1 Pedro 3, a palavra de Deus diz assim: a vida exemplar cristã, o amor fraternal. Amém? Finalmente, sede todos de igual ânimo, compadecidos, fraternalmente, amigos, misericordiosos, humildes. Amém? Humildes. Pagando o mal, não pagando mal por mal ou injúria por injúria. Antes, pelo contrário, bendizendo, pois para isto mesmo foste chamado. Amém? Para isto o Senhor te chamou, para fazer o bem, pagar o mal com o bem. Amém? Assim como Jesus. Glória a Deus. E onde está Jesus hoje? À direita de Deus. Amém. Para isso mesmo foste chamado, a fim de receberdes benção por herança. Eita glória. Pois quem quer amar a vida e ver dias felizes, refreia a língua do mal, evite que os seus lábios falem dolosamente, aparte-se do mal, pratique o que é bom. Amém? Busque a paz e empenhe-se por alcançá-la. Amém? Então busque a paz e empenhe-se por alcançá-la. A paz do céu, do alto e sublime Deus. Amém? Porque os olhos do Senhor repousam sobre os justos. Glória a Deus, os olhos do Senhor repousam sobre os justos e os seus ouvidos estão abertos às suas súplicas. É palavra de Deus, meu irmão. Então recebe. Mas o rosto do Senhor está contra aqueles que praticam males. Amém. Glória a Deus, o rosto do Senhor está contra aqueles que praticam males. É palavra de Deus, meus irmãos. Está em 1 Pedro 3:8. Amém? Glória a Deus. Então, santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir razão da vossa esperança que há em vós, amém? Da esperança que há em vós, fazendo, todavia, com mansidão e temor, o temor de Deus, com boa consciência, de modo que, naquilo em que falam contra vós, fiquem envergonhados os que difamam o vosso bom procedimento em Cristo. Amém? Porque a própria palavra de Deus diz assim: envergonhados e confundidos serão aqueles que desejam o teu mal. Porque se tu está na boa prática de Deus, fazendo bem, então envergonhados
serão aqueles que te difamam pelo vosso bom procedimento em Cristo. Amém, né, meus irmãos? E glória a Deus. Porque se for da vontade de Deus, é melhor que sofrais por praticardes o que é bom. Amém? É melhor que vós sofra praticando o que é bom do que praticando o mal, né? Porque se vós vai receber a herança de Deus, né? Então temos que fazer o que é bom para Deus. E glória a Deus. Assim como Ele nos ensina na sua palavra, no seu manual, o manual cristão. Amém? Glória a Deus. Pois também Cristo morreu uma única vez pelos pecados. O justo, né? Cristo morreu pelo justo e pelos injustos. Amém? Para conduzir-vos a Deus, morto, sim, na carne, mas vivificado no Espírito. Amém? Glória a Deus. Porque ele foi morto, mas ele ressuscitou o terceiro dia. E todos aqueles que andavam com ele são testemunhos. Pedro, Paulo, Lucas, Marcos, assim como está aqui no testemunho, né, da palavra dele, andaram com Cristo, né, e viram todos os milagres que foi feito ali diante dos olhos dele. E glória a Deus. Para Paulo, ele apareceu em Damasco, quando esse perseguia os cristãos para prender, né, para prender em prisão de homem, mas o Senhor surpreendeu. Glória a Deus, em uma visão, o Senhor disse, Saulo, Saulo, porque ele era chamado por Saulo antes de se tornar um instrumento na mão de Jesus. Então Jesus o chamou para a sua obra. Amém? Glória a Deus. E Paulo se tornou pregador dos gentios. Foi enviado a todas as terras daquele povo que não conheciam a Jesus. E glória a Deus que hoje nós temos a palavra dele, né, meus irmãos? E bem-aventurados aqueles que crê sem o ter visto, porque os antigos andaram com ele e nós crê só na palavra, né, que foi deixada para nós. E glória a Deus, porque ele veio pelo justo, pelos injustos, para conduzir-vos a Deus, morto, sim, mas vivificado no Espírito, no qual também foi pregou aos espíritos em prisão. Amém? A prisão é a prisão de Satanás. Amém, meus irmãos? É esta prisão, os quais no outro tempo foram desobedientes, quando a longanimidade de Deus aguardava nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, na qual poucos, a saber, 8 pessoas foram salvos. Mas não que ele não tivesse sido avisado, né? Noé avisou que viria o dilúvio, mas ninguém acreditou em Noé, assim como nos dias de hoje, né? Muitos não acreditam na palavra de Deus, na volta de Jesus, mas é verdade, meus irmãos, porque tudo que aconteceu no Antigo Testamento irá acontecer também no Novo, nas profecias que está em Apocalipse, né? Porque tudo que foi relatado pelos profetas aconteceu, né? Os profetas falaram da vinda de Jesus, né, como Salvador, que seria morto como um cordeiro, né? E realmente ele foi morto, mas está voltando como o leão da tribo de Judá. Amém, glória a Deus. E tudo é verdade, meus irmãos. Se a gente pesquisar, hoje tem internet, né, YouTube, você pesquise, Israel é a terra onde Jesus habitou, né? Mas ele vive, a palavra diz que ele está à direita de Deus, aguardando a ordem de Deus para voltar, né? Aquele dia que está preparado, o dia da ira do Senhor, aonde os desobedientes serão punidos, né? E ali haverá choro e ranger de dente. Então que a gente possa se arrepender hoje, buscar os caminhos do Senhor hoje, né? Como a própria palavra de Deus diz em Isaías
Buscai o Senhor, é Isaías 55:6. Buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto ele está perto, porque assim como a porta da água se fechou e veio aquele dilúvio sobre a terra, né? Assim também Jesus está voltando e a porta da graça também estará se fechando, né? Ao tocar da última trombeta que está lá em Apocalipse. Então que possamos buscar o Senhor hoje, nos arrepender hoje, buscar a luz que é Jesus hoje e sair das trevas que é Satanás, né? Porque ele oferece tudo que é de mal, mas não para o bem, sim para a destruição, porque a palavra de Deus diz que ele veio só para matar, roubar e destruir as famílias, os jovens no mundo da droga, as famílias se prostituindo, né? O casal traindo, o homem trai sua mulher, a mulher trai o homem, né? Isso aí é obra de Satanás, né? Porque isso vem dele. O Senhor deixou o homem para se unir à mulher, né? Se tornar uma única carne, né? Então, o casamento representa Cristo, porque assim o casamento representa Cristo, meus irmãos. Porque assim como o homem e a mulher se tornam um só, assim Cristo é o noivo e nós, né, a igreja, porque a igreja somos nós, aqueles que aceitam Jesus, somos a noiva de Cristo. Amém, nós somos a noiva, Jesus é o noivo e nós somos a noiva. Amém. Glória a Deus. Então Deus fez o homem para se unir à mulher, para respeitar. Assim como devemos amar a Cristo, o homem deve amar a sua esposa e o seu esposo amar a sua esposa. Amém? Glória a Deus. Então buscai o Senhor hoje. Amém? Porque a palavra de Deus diz assim, pois em 1 Pedro 4:6, a palavra de Deus diz assim, pois para este fim foi o evangelho pregado também a mortos, porque Jesus desceu ao inferno para pregar para aqueles que morreram no tempos de Noé, que morreram sem conhecer a graça que é Jesus. Amém? Sem conhecer a porta da graça, sem conhecer a palavra, o evangelho de Cristo, que é a salvação para todos aqueles que crê. Então Jesus desceu, porque todo o poder foi dado a ele. Ele tem autoridade. Amém? Então todo o poder foi dado a ele e ele desceu, meus irmãos, minhas amigas, ao inferno para pregar para aqueles que não conheciam a palavra. Amém? Palavra de salvação, glória a Deus. Foi o evangelho pregado também a mortos. Nós não pode, mas tudo é possível para Deus. Então, para Deus não existe nada impossível. Ele é o Criador, né, meus irmãos? Ele tem domínio sobre tudo, no céu, na terra e até no inferno. Amém? Glória a Deus. Para que, mesmo julgados na carne, segundo os homens, né? Amém. Vivam no Espírito segundo Deus. Então, se alguém fale de acordo com os oráculos de Deus. Se alguém serve, faça-o na força que Deus supre. Então, tudo tem que ser para Deus, para agradar a Deus. Amém? Para que em todas as coisas seja Deus glorificado. Amém? Glória a Deus. Em tudo dá glória a Deus, porque é dele todas as coisas e não existe sorte. Existe um Deus cuidando de ti. Amém? Que zela por ti. E glória a Deus. Por meio de Jesus Cristo, a quem pertence a glória. Olha, a glória pertence a Ele. Então o poder é dele, amém? Ele pode todas as coisas. A quem pertence a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Glória a Deus. Porque a palavra de Deus diz em 1 Pedro 4:12, o sofrimento por Cristo é privilégio glorioso.
Amém? Glória a Deus. Amados, não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós, destinado a provar-vos, como se alguma coisa extraordinária vos estivesse acontecendo. Pelo contrário, alegrai-vos na medida em que sois comparticipante do sofrimento de Cristo. Alegrai-vos por participar do sofrimento de Cristo, amém? Porque é salvação para a vossa alma, para que também na revelação de sua glória, na sua volta, vos alegrais exultando. Se pelo nome de Cristo sois injuriados, bem-aventurados sois. Amém? Bem-aventurados sois. Glória a Deus. Bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória e de Deus. Porque sobre vós pousa o Espírito de Deus e da glória de Deus. Eita glória, não sofra. Porém, nenhum de vós como assassino, ou ladrão, ou malfeitor, ou como quem se intromete em negócios de outra pessoa. Não sofram, meus irmãos, porque sofrer por Cristo é salvação. Não sofreis como os ladrão, assassino. Amém? Mas, se sofrer como cristão, não se envergonhe disso. Amém? Glorifique a Deus com esse nome, Jesus. Porque a ocasião de começar o juízo pela casa de Deus é chegada. Ora, se primeiro vem por nós, qual será, né? Se primeiro Jesus vem por nós, qual será o fim daqueles que não obedecem ao Evangelho de Deus? Qual será o fim daqueles que não obedecem? Meus irmãos, então obedeça, seja obediente, temente, teme e treme diante da palavra de Deus, amém? Porque é salvação, glória a Deus. E se é com dificuldade que o justo é salvo, glória a Deus. Onde vai comparecer o ímpio? Sim, o pecador, onde vai comparecer? Nós que crê, iremos comparecer diante de Jesus. E o ímpio? Diante de quem vai comparecer? Quais são os dois caminhos que o Senhor põe diante de nós? O caminho do céu e o caminho do inferno. Então, aqueles que não obedecer irão comparecer diante de Satanás. Amém, meus irmãos? Sim, tem que falar a verdade. Não tem outro caminho. Céu ou inferno. Então, os que obedecem irão comparecer diante de Deus. E o pecador? Diante de quem vai comparecer se não se arrepender? Se não se arrepender. Amém? Por isso também os que sofrem segundo a vontade de Deus, encomende a sua alma ao fiel Criador, na prática do bem. Amém? Glória a Deus. Portanto, humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que Ele, em tempo oportuno, vos exalte, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade. Amém? Porque Ele tem cuidado de vós. É Deus que cuida de vós. Não existe sorte. Existem os milagres de Deus, os livramentos de Deus na tua vida, a boa mão de Deus te abençoando, suprindo, amém? Providenciando, glória a Deus, aquilo que tu necessita, o teu mantimento, a água do céu para matar a tua sede, amém? Glória a Deus. Ora, logo que o Supremo Pastor se manifestar, recebereis a inacessível coroa da glória. Está em 1 Pedro 5:4. Tu receberás a tua coroa.
Porque Deus te promete: se assim tu permanecer firme e fiel no temor, no obedecer e no temer diante de Deus. Amém? Glória a Deus. E o Deus da glória, o Deus todo-poderoso, seja contigo. Então não temas, pequenino do Senhor, não te assombres. Ele é o teu Deus, Ele te socorre nos momentos de aflição. Amém? Porque Ele é Deus fiel, que cumpre. Ele não é o homem que promete e não cumpre. Deus é fiel e a palavra dele nunca falha. Amém? Glória a Deus. Deus te abençoe.